Essa história começa há muito, muito tempo, antes mesmo do povo da terra de lá saber da existência da terra de cá. Pessoas já viviam aqui antes mesmo de Cabral ou Pinzon chegarem a essa terra, que hoje é conhecida como Brasil. Em meados de 1500, quando o homem branco chegou por aqui, é estimado que existiam entre 1 e 10 milhões de indígenas no país. Mas o que esse povo estranho, que andava vestido dos pés à cabeça, queria aqui nessa terra tão distante da deles? Eles queriam colonizar. Mas o que diabos é colonizar? Dominar, explorar, tomar de conta, rapar, sugar, roubar, escravizar. Era o que eles queriam, já que se achavam super evoluídos e avançados. Queriam cada vez mais riqueza, riqueza que na terra dos índios havia de sobra. Para o tal colonizador, pouco importava se o dono da casa iria gostar ou não de ter suas terras invadidas. Mas como ficavam os índios diante dessa novidade toda? Os brancos tentaram comprá-los com presentes, tentaram catequizá-los, tentaram oferecer trabalho escravo. Mas índio não é besta não. Por natureza, índio não se submete à escravidão. Foi por isso que muitos fugiram do litoral para o interior do país. E no Ceará não foi diferente. Algumas sociedades indígenas nativas se refugiaram na aldeia de Nossa Senhora dos Prazeres de Caucaia. Eram os Tremembé, os Cariri, os Potiguara e os Jucá. Depois de muitos anos, a união desses povos veio originar os índios Tapeba. A perseguição aos índios ainda continuou por várias e várias décadas. Por isso, eles optaram por esconder a sua identidade e seus costumes como forma de sobrevivência. Com o tempo, isso fez com que os não-índios concluíssem que no Ceará não havia mais índio. No ano de 1967, o governo federal criou a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que visa proteger esses povos e seus interesses. Dentre outros objetivos, é papel dela até hoje promover a educação básica aos índios, demarcar, assegurar e proteger as terras indígenas, estimular o desenvolvimento de estudos sobre os grupos indígenas e despertar o interesse da sociedade nacional pelos índios e suas causas. Avancemos um pouco no tempo. Chegamos ao final da década de 80, quando foi promulgada a Constituição de 88. Ela foi um marco na história da democracia do Brasil. Finalmente, o país passou a se preocupar com os direitos fundamentais do cidadão, com o meio ambiente e também com as questões das populações indígenas. A partir de então, os índios do Ceará reafirmaram sua identidade indígena perante a sociedade nacional e continuam até hoje com a luta de seus ancestrais por terra, reconhecimento e dignidade. Dá-se então início à árdua luta pela demarcação e manutenção das terras tradicionais Tapeba. É responsabilidade da FUNAI fiscalizar as terras indígenas e impedir ações predatórias de garimpeiros, poceiros, madeireiros e quaisquer outras ações que ocorram dentro de seus limites e que representem risco à vida e à preservação desses povos. Porém, é exatamente este o maior problema dos Tapeba, o constante conflito dos índios com os poceiros e latifundiários, que a todo momento invadem propriedades indígenas. Postos de combustível, cerâmica, sítios e até mesmo BRs e empreendimentos do próprio governo estão ocupando terras indígenas indevidamente. Esses problemas precisam de mais atenção por parte da FUNAI, pois muitas vezes são enfrentados pelos índios sem nenhum apoio da instituição. Sabendo a origem desses conflitos, enxerga-se a solução para o problema da invasão das terras indígenas. O que acontece é que o processo de identificação e delimitação das terras, iniciado desde 1986, até hoje não foi concluído. Esse processo, bastante burocrático e envolto de interesses, já foi iniciado e anulado diversas vezes. Os índios têm pressa em ver suas terras demarcadas de uma vez por todas. Porém, mais uma vez, todo o trabalho empregado foi anulado e a demarcação voltou à estaca zero. O momento agora é de início dos trabalhos, novamente. Portanto, esse é um momento importante na história dos Tapeba, em que eles precisarão de ajuda de todos os lados. O adiamento da demarcação de suas terras causará novas tentativas de invasão, o que representa a continuidade dos conflitos na região de Caucaia. O Brasil possui uma população de mais de 180 milhões de pessoas. Desse número, por volta de 700 mil são índios.
No Ceará, a população indígena é de cerca de 23 mil indivíduos. Desses, 7 mil são Tapeba. Minoria considerável, mas ainda minoria diante dos problemas que enfrentam sozinhos. Precisamos conscientizar e unir a sociedade para denunciar os abusos do poder público e da iniciativa privada. Solidariedade. É esse o fogo amigo que os índios precisam nessa luta pelo reconhecimento de sua identidade indígena e para a urgente demarcação de suas terras. Dias melhores ainda estão por vir. Dias em que a paz e a harmonia reinarão nas terras dos Tapeba. Lembremos, portanto, de apenas uma coisa. Antes do chamado descobrimento do Brasil, quem já estava por aqui?